Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal Conversando sobre Dependências. No episódio de hoje, Mitos ou Verdades, iremos ter a seguinte questão: todo e qualquer dependente químico se beneficia de um mesmo tipo de tratamento? Será? Eu e a psicóloga Neide Zanelato iremos responder essa questão para você, ok? Antes do início do nosso programa, eu peço para que você se registre no canal se você ainda não for registrado, que você deixe o sininho aceso para você receber as notificações e que se você gostou do vídeo, deixe seu like, tá bom? E também, caso você tenha algum questionamento, alguma dúvida, escreva, deixe a mensagem para a gente. Nós teremos o maior prazer em responder as suas questões. Muito obrigado, tá bom? Vamos ao nosso programa de hoje? Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E com você? Tudo bem, também tudo tranquilo. Hoje o nosso tema, Neide, vai ser de mitos ou verdades, né? Vai ser todo e qualquer dependente químico se beneficia de um mesmo tipo de tratamento? Eu acredito que não. Eu acho que cada indivíduo é um ser único, cada indivíduo tem as suas características, a maneira como ele compreendeu, entendeu o mundo, né? Então ele é diferente. Então não dá para você formatar no modelo e oferecer um tratamento único para ele, né? Eu até gosto de comentar o seguinte, que muitas pessoas pensam que uma vez que o dependente químico usa a substância, ele se torna uma espécie de zumbi, né? Então, se ele é um zumbi, uma bala de prata resolve o problema. E não é bem assim, não é, Ney? Uhum. Eu concordo com você, Paulo. Se a gente seguir aquilo que nós chamamos de boas práticas no tratamento da dependência química, eu acho que todo profissional tem que se basear nessas chamadas boas práticas, que na verdade, o que são as boas práticas? Aquelas práticas baseadas em evidências, quer dizer, o que funciona. Então, se a gente for olhar, por exemplo, no NIDA, National Institute on Drugs Abuse, você vai ver que o primeiro princípio do NIDA, que são vários princípios, nós temos que seguir esses princípios, mas o primeiro deles é nem todos os pacientes se beneficiarão de um único tipo de tratamento. Uhum. Então, na verdade, por que isso acontece? Porque, como você mesmo falou no começo da sua apresentação, os pacientes diferem entre si. Nós até falamos disso num programa anterior. Os pacientes são todos dependentes químicos, nisso eles são iguais. Sim. Mas eles diferem no quê? No tipo de substância que se usa. Então, para cada paciente, eu preciso de uma abordagem diferente. A gravidade do transtorno, quer dizer, eu tenho gente que usa muita droga, tenho gente que usa menos droga. Os pacientes diferem também quanto às comorbidades que eles têm. Eles diferem quanto ao tipo de entorno, quer dizer, que tipo de família eles têm. Eles diferem quanto à abstinência. Tem paciente que tem abstinência muito forte, tem paciente que tem menos abstinência. E eles diferem também quanto ao processo de recuperação. Você vê que tem gente que se recupera assim, meio que num crescendo, começa o tratamento e vai melhorando, melhorando, esses são poucos. Na verdade, tem paciente que cursa com muita recaída e aos pouquinhos vai construindo um processo de recuperação. Então, veja, se eu tenho todos os pacientes diferentes entre si, será que dá para pensar que um único protocolo funcionaria para todos? E ainda tem, por exemplo, uma outra coisa que eu tenho que pensar, que vai também tornando diferente o tratamento. Faixa etária. Será que um paciente que tem 20 anos, ele se beneficiaria das mesmas intervenções para um paciente que tem 65 anos, 70 anos? Né? Então,
Então, eu acho que a gente tem que combinar uma série de intervenções. Então, existem intervenções medicamentosas, então, tratamento médico-psiquiátrico, intervenções psicoterápicas, existe aconselhamento em dependência química, existem práticas associadas como mindfulness, prática de esporte, existem tratamentos baseados no modelo espiritual, e assim, existe manejo de contingências, existe uma gama de tratamento. Isso nós estamos falando de tratamento ambulatorial. Existe internação. As internações, elas também são variadas. Existem internações de curto prazo, de bem curtíssimo prazo para desintoxicação. Existem internações com prazo maior, 30, 40 dias. Existem internações em comunidades terapêuticas que são diferentes das internações psiquiátricas, né, que o modelo é diferente, tempo de duração, a intervenção propriamente dita é diferente. Veja, eu preciso, aí que está, quanto mais especializado é o profissional que acolhe o dependente químico da sua família, tem mais chance desse profissional saber qual seria um modelo customizado, ou seja, não um modelo tamanho único, um modelo que fosse desenhado para aquela pessoa. Então, é mito dizer que o que funcionou para uma pessoa funcionará para outra. Aqui posso até usar aquela expressão que a gente conhece, né, Paulo? Uhum. Nós temos 5 dedos na mão, um diferente do outro, e se a gente for botar os dessa mão, que são da mesma pessoa, essas 2 mãos pertencem a mim, portanto, são 10 dedos completamente diferentes. Então, assim, os nossos filhos são diferentes uns dos outros, os nossos primos são diferentes uns dos outros, os nossos tios são diferentes. Será que os nossos pacientes, então, são todos iguais? E quando eles chegam no nosso consultório, nós vamos indicar? Não. Tanto melhor ele será acolhido, quanto para ele for feito um planejamento específico de tratamento. E aí ele vai receber exatamente aquilo que ele precisa. Nem menos, nem mais. Porque a gente também sabe que se o paciente receber menos, ele não se beneficia, mas se ele receber além do que ele precisa, ele é prejudicado. Então, aí que está, eu acho esse cuidado da gente saber exatamente a dose exata do que a gente vai oferecer para ele. Por isso que a gente precisa de um profissional bem habilitado para tratar, né, o dependente químico, né? A gente não pode entregando o parente, a pessoa que é importante para a gente, na mão de qualquer pessoa. Porque as pessoas são importantes para nós, né? Não para quem efetivamente pode ou não cuidar do paciente. Claro, concordo com você, Paulo. Legal, Neide. Espero que a gente tenha ajudado nossos ouvintes e eles consigam realmente abstrair um pouco desse conhecimento, que é muito importante. Obrigado, viu, Neide? Obrigada, Paulo. Uma boa semana para você e para todos os nossos ouvintes. Um abraço.